Bom, então nós temos comprovadamente com o 11 de setembro e com as eleições, essas três eleições, nós já temos sinais bastante claros, bastante evidentes que o pensamento evoluiu e nós temos um novo patamar de pensamento. E esse pensamento, então, fazendo um resumo, é que possibilitou essas três eleições, esses três resultados inesperados dessas três eleições que eu já citei. Isso fica muito claro que o racionalismo, então, terminou e nós temos que as corporações também vão ter que se dar conta de que estamos vivendo um novo momento. Elas também estão inseridas nessa mudança. Nem poderia ser diferente, todos nós estamos, especialmente as corporações que até agora elas trabalharam num racionalismo muito forte. Então, doravante, o capitalismo, vamos falar agora, as corporações estão situadas no ambiente capitalista. Então eu vou falar do capitalismo sensibilista, que é esse que nós já estamos vivendo. Ele, aliás, já deu alguns sinais recentemente, quando se falou em capitalismo, responsabilidade social do capitalismo, ultimamente falando sobre alimentos, mas sem agrotóxicos. Isso já foi também um indício de que havia alguma coisa nova no capitalismo. A responsabilidade social, esse discurso que agrada ao consumidor, mas ele é insuficiente. Ele é melhor que se tenha em mente de que nesse novo capitalismo que nós já estamos, que o capitalismo já nesse novo momento, e o capitalismo naturalmente faz parte dele, as corporações, todo esse ambiente, ele precisa se dar conta de que agora existe uma nova realidade. Essa realidade de que o seu consumidor, o seu comprador de bens e serviços, ele quer mais, ele quer algo mais. Não basta mais só um bom produto, a um preço certo, entregue no prazo combinado, que era o antigo tripé do racionalismo. Agora nós temos um outro atributo que é necessário, um outro requisito, vamos dizer assim, que é necessário ser cumprido, que é de deixar o consumidor desses mesmos bens e serviços mais confortável em relação ao que ele está comprando. O dinheiro dele está saindo da conta dele e vai para o produtor de bens e serviços. Nesse momento, o consumidor quer ter a certeza, quer se sentir mais confortável em relação a que esse capitalismo, que esse dinheiro vai produzir não só lucros, porque os lucros são inerentes da atividade capitalista. O mercado em si, ele foi feito para produzir lucros. E o consumidor não tem nada contra os lucros. Ninguém tem nada contra. Sabe que o lucro é inerente à própria atividade que nós estamos vivendo, do modelo capitalista, que já se mostrou, ao longo do tempo se mostrou o melhor modelo, porque o socialismo pereceu, não conseguiu sobreviver. Então o capitalismo realmente é um modelo mais adequado, até porque ele é mais justo, ele possibilita que todos participem desse modelo, não impede ninguém de ser um empresário, a pessoa pode escolher ser empregado, ser empresário, não há, e possibilita a disputa, a concorrência sadia. Os talentos individuais eles afloram e são reconhecidos através do modelo capitalista. Então o lucro não está em questão aqui. O consumidor, mesmo que mudou o modelo do capitalismo racional para o capitalismo sensibilista, ele não mudou nessa questão. O lucro está sendo preservado, está sendo aceito, não há problema com o lucro. Agora, com relação ao destino do lucro, aí já é um pouquinho diferente. Então, se o consumidor doravante vai precisar ter um conforto de que
o produto, a empresa que ele privilegiou para receber o dinheiro dele, para fornecer um bem que ele precisa, um serviço que ele precisa, essa empresa está empenhada em diminuir as diferenças da grande, quer dizer, diminuir a concentração da renda nacional. Em primeiro lugar, a empresa precisa deixar claro que ela não concorda com a concentração de renda e que está trabalhando para haver uma melhor distribuição da renda. Mas ela precisa trabalhar efetivamente para isso, não basta falar, porque falar é muito fácil de falar, mas fazer já é um pouco mais difícil. Então ela vai ter que demonstrar, através de ações concretas, que ela está empenhada, realmente está trabalhando para que ela está fazendo a parte dela, para que não haja, primeiro, uma maior concentração de renda e, ao contrário, ela está tomando algumas iniciativas para desconstruir essa renda, esse acúmulo de renda nacional, da renda nacional. Então, como que ela vai fazer isso, né? Então aí ela vai ter que usar os seus empregados, os seus acionistas, a população que ela está inserida, onde ela produz os lucros, tá? Ela pode produzir o lucro numa única cidade, uma empresa local, pode ser uma empresa nacional que produz os lucros em todo o país. Então ela vai ter que dizer ao seu consumidor que ela está empenhada vivamente que, por exemplo, no Brasil, haja que é um dos países que mais existe a concentração de renda, e por isso também existem os maiores níveis de pobreza, é melhor que se diga isso, que está empenhada. Não, que ela não concorda. Então, primeiramente, dizer que ela não concorda nos seus produtos, na sua propaganda, ela não concorda que exista uma concentração de renda como está atualmente. Para ela tomar algumas medidas, ela vai ter que ter também uma conduta diferenciada em relação aos seus empregados. Por exemplo, é um universo pequeno. Uma empresa, por mais grande que seja, que ela tenha aí 10 mil empregados, mas em relação aos 200 e tantos milhões que nós somos aqui no Brasil, é um universo muito pequeno, muito insignificante, mas não para gestos que possam representar uma cadeia, desenvolvimento de uma cadeia de atitudes que ao longo digamos, alguns anos e de algumas gerações, cada geração tem 25 anos, vamos falar em 2 ou 3 gerações, o Brasil seja modificado em relação a essa perversidade de uma concentração exacerbada da sua renda. Então ela vai usar o universo que ela tem. Então, que é o universo do seu empregado, dos seus empregados. Como que ela vai fazer isso? Ela vai ter algumas atitudes solidárias aos empregados, não assistencialistas. O empregado não gosta de assistencialismo. Aliás, ninguém gosta de ser tratado com assistencialismo. As pessoas gostam de ser tratadas com respeito, com todo cuidado. Então, o assistencialismo é uma afronta à dignidade humana. Então, é melhor que se trate com solidariedade esse grupo que ajuda a produzir os lucros, que são os empregados. Então, como que seria essa solidariedade? Em gestos muito simples. Por exemplo, no racionalismo, houve um movimento de pejotização, de criar pessoas jurídicas para diminuir o custo do emprego. É verdade, resolveu isso, diminui o custo para a empresa dos encargos sociais, mas fragiliza o empregado. Ele está recebendo a mesma coisa, eventualmente até um pouquinho a mais de salário, mas ele sabe de que a aposentadoria dele está comprometida. A empresa não está preocupada com quando ele terminar a fase da vida produtiva. A empresa vai continuar, mas ele vai perecer, porque ele não vai ter uma aposentadoria digna. Então, primeiro, são gestos assim, quer dizer, que há um pensamento solidário para o empregado. Outro aspecto, tanto quanto possível, a empresa deve buscar contratar pessoas que tenham filhos pequenos. Claro que tem que ser respeitado a capacidade, que a função que vai ser precisa. Às vezes uma pessoa jovem não tem todos o conhecimento que precisa para aquela função. Não estou dizendo isso de maneira geral, não.
mas se existir uma preocupação, não uma política. Então o RH da empresa ele é informado, olha, em igualdade de condições, dê preferência ao candidato a emprego na nossa empresa que tenha filhos, de preferência que tenha muitos filhos, crianças, filhos menores. Não estou falando filhos adultos, estou falando crianças e jovens, adolescentes. Por quê? Porque através da criança, do pré-adolescente, a empresa tem uma possibilidade de manifestar sua solidariedade ao empregado de maneira muito mais eficaz. De que forma? Olha, claro que estamos falando de uma maneira teórica, mas existe a possibilidade da empresa trabalhar junto à escola desses filhos, juntar essas crianças, filhos dos empregados, se possível, numa única escola pública, de preferência, e nessa escola pública a empresa atuar de maneira objetiva para a melhoria da qualidade do ensino. E que a melhoria, por exemplo, nesse novo momento que vai haver nesse novo momento do sensibilismo, então vai ser necessário de que a própria escola mude a sua pedagogia também. A pedagogia que foi válida até agora não será mais. Então haverá necessidade de uma pedagogia diferente, que é mais interativa entre a família e a escola, que eu chamo de pedagogia afetiva, a pedagogia sensitiva da afetividade. Nós já estamos incluindo a sensitividade na pedagogia das escolas, pelo menos nesse modelo que eu estou contemplando. Então, a pedagogia afetiva, a sensitiva da afetividade, ela tem toda uma dinâmica diferente de interação, da mudança, de identificação do sentimento da criança, para que a criança possa também, para que a escola possa conhecer também o sentimento dos pais da criança, e a partir daí ser desenvolvido um projeto pedagógico individual e coletivo.